Beleza, boa noite, galera. Deus abençoe a cada um de vocês. E antes de começar essa aula, eu não poderia deixar de agradecer, né? É uma alegria para nós poder estar começando mais um módulo aqui na nossa escola Capacitando. Eu quero começar agradecendo primeiramente essa equipe preciosa, né? Nós temos aqui vários irmãos trabalhando aí no staff, compondo essa equipe, né? Fazendo com que esse ensino de qualidade possa chegar aí na sua casa. Então, minha primeira palavra de agradecimento é a eles. Depois também quero agradecer a cada participante da nossa igreja local, né? Nós estamos já no 5º módulo, se não me engano, e graças a Deus, né, a igreja local ela tem correspondido a esse chamado ao ensino, e é justamente por causa dessa fome, dessa sede que há em nossa igreja local que nós podemos continuar e persistir com o Capacitando. E também agradecer a todos os irmãos que de diferentes partes aí do nosso estado, né, e de outras partes do Brasil também, que nos acompanham aí nessa transmissão nessa noite, né? Esse pessoal tão precioso que tem dado as honras de estudar conosco. E também quero dar as boas-vindas para os promotores de missões, né? Nós temos aí uma galera da Cristianismo Decidido aí, irmãos preciosos que aceitaram um desafio em relação ao trabalho missionário dentro da nossa denominação. E o meu desejo é que Deus nos abençoe e que nós possamos ter um tempo precioso de aprendizado aqui nessa noite. Eu gostaria de começar com uma palavra de oração e pedir que o Senhor possa nos guiar e nos conduzir em relação ao tema que nós vamos estudar nesses dias. Senhor, eu quero pedir um espírito de sabedoria e revelação, pedir que o Senhor nos ajude. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que a sua graça nos alcance, que não simplesmente seja mais uma aula onde nós vamos falar de várias coisas, mas que literalmente seja uma ministração do Senhor ao nosso coração, Pai. Que em nome de Jesus o teu Espírito possa utilizar cada elemento, cada ideia, cada pensamento que está de acordo, conectado à sua palavra, à sua vontade, e fazer com que mentes, vidas, Senhor, corações possam pensar diferente, possam sentir diferente, possam ver de forma diferente, Senhor, a realidade da missão. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, sabendo que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera nas nossas vidas. Amém e amém. Meus irmãos, nessa introdução à missiologia, a nossa matéria ela vai estar dividida em 3 partes, ok? Primeiramente, nós vamos falar de missão e vamos trabalhar alguns conceitos relacionados à Missio Dei, ou como é popularmente conhecido como a missão de Deus. E nas outras 2 aulas, nós vamos gastar um tempo bem precioso para trabalhar um pouco sobre teologia bíblica da missão. Nós vamos vir desde o Gênesis, né, estudando o conceito de missão no Antigo Testamento, até chegar na encarnação da missão, que é o nosso Senhor Jesus. Depois, nós vamos dedicar um tempo para estudar um pouquinho a respeito da vocação ou do nosso chamado em Deus. E a nossa proposta é poder desmistificar algumas coisas relacionadas ao chamado, né? Muitas vezes nós temos uma ideia um pouco mística, né? Uma ideia um pouco, ela está relacionada a alguns e não a todos, e aí surgem dúvidas: será que eu tenho um chamado missionário? Não tenho um chamado missionário? Será que Deus me desafiou para a missão? Não me desafiou para a missão? Então a nossa ideia é poder desmistificar algumas coisas em relação à vocação e mostrar que sim, que todos nós, da mesma forma em que fomos chamados para a salvação, também fomos chamados para a missão. Então não existe crente que não seja um missionário. Se eu sou salvo, eu fui chamado para compartilhar essas boas novas da salvação. E para finalizar, nós vamos estudar um pouquinho a respeito da grande comissão. E nós vamos trabalhar a respeito das implicações para nós hoje como igreja. Então o nosso objetivo nessa introdução à missiologia é trabalhar a missão, a vocação e a grande comissão.
ok? Nós precisamos entender que nós somos chamados para viver em missão e que o ponto de partida para essa atuação é a grande comissão e o serviço sacrificial que nós temos que prestar ao mundo, ok? Então nós precisamos entender a missão, precisamos discernir o chamado que nós temos em Deus e se envolver de forma específica nessa missão que consiste na tarefa exposta, né, pelo próprio Jesus quando ele nos desafia com a grande comissão. Então eu acredito que nós estamos em tempos onde necessitamos ter mais entendimento a respeito da missão, mais convicção em relação à nossa vocação, para que então exista em nossas vidas primeiramente, depois em nossas igrejas, um envolvimento com a grande comissão. Então essas são demandas para esses dias e é por isso que eu acredito que seja importante estudar essa disciplina. E eu espero que em nome de Jesus você possa aprender, você possa desfrutar, né, nos nossos momentos de interação. Eu também quero aprender com você, né, nas perguntas, nas respostas, nos materiais de apoio. Então eu acredito que nós vamos ter aqui uma jornada bem preciosa, onde nós vamos poder crescer bastante nesse tema chamado missão. Ok? Então nós vamos para a nossa primeira aula, ok? De fato e de direito. Nessa primeira aula nós vamos trabalhar o conceito da missão de Deus e como isso influencia as missões que serão realizadas pela igreja. Agora o interessante, irmãos, é que quando nós pensamos na palavra missão, automaticamente nós podemos vincular a palavra missão à palavra movimento. A palavra missão, ela vem de um termo latino que significa enviar. Ou seja, em missão nós não somos estáticos, muito menos passivos. Em missão existe movimento, iniciativa, em missão existe envio. E quando nós vamos para a Escritura, quando nós vamos para a Bíblia e olhamos para a missão desde a perspectiva bíblica, as coisas não são diferentes. Nós vemos um Deus que está em movimento. Nós vemos um Deus que está trabalhando, nós vemos um Deus focado em um projeto claro e específico, nós vemos um Deus decidido, um Deus que está decidido a restaurar tudo aquilo que perdeu a essência divina em sua criação. Nós vemos nas palavras do profeta Isaías que desde a antiguidade não se viu e não se conheceu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E o interessante é que Deus está envolvido em um projeto inusitado. Deus está envolvido em algo que é extremamente grande. E para poder concluir esse projeto tão inusitado, Deus o Pai, ele envolve o seu Filho, o seu Espírito, e num movimento surpreendente, Deus o Pai, ele envolve a cada um de nós. A missão, ela sem sombra de dúvidas pertence a Deus. E como pertence a Ele, sendo propriedade sua, Ele faz com a missão o que Ele quiser. E a coisa mais fantástica é que o Senhor nos deu o privilégio de participar da sua missão de redenção no mundo. A missão de Deus, ela envolve a igreja. É a missão de Deus que dá à igreja propósito e também identidade. E o interessante é que quando a igreja encontra propósito e identidade no Senhor, ela começa a entender que ela não é um fim em si mesma. A igreja começa a entender que não é suficiente apenas existir. Ela entende que foi chamada para uma missão maravilhosa, ela entende que tem uma tarefa clara, ela sabe que foi desafiada pelo Senhor ressurreto a ir e a discipular as nações. Ela sabe que o que ela tem que fazer com os povos da terra é aquilo que Deus fez com Israel. É aquilo que posteriormente foi feito por Jesus com os seus discípulos. E é o que nós precisamos fazer com as nações da terra. Quando nós olhamos para a missão, nós começamos a perceber o tipo de privilégio e de responsabilidade que nós temos. Nas palavras de Michael Gorin, né, é um livro que eu vou colocar lá para vocês depois, né, A Igreja Missional na Bíblia, é um livro que está sendo bem utilizado aqui nessa aula.
Ele diz que a Bíblia toda nos oferece a história da missão de Deus por meio do povo de Deus, no seu envolvimento com o mundo de Deus, em favor de toda a criação de Deus. Então veja que interessante, a Bíblia nos fornece essa história. Que história? A história do Deus que está em missão. Por exemplo, quando nós vamos para o Antigo Testamento e começamos a querer entender a missão desde os primórdios, se existe de verdade, se há literalmente um missionário no Antigo Testamento, esse missionário é o próprio Deus. E essa narrativa bíblica, ela mostra para nós como o Deus que nós servimos, amamos, cremos, é um Deus que trabalha, como disse Jesus até agora. Então não existe possibilidade de que a missão de Deus esteja desconectada da realidade da igreja. Não existe possibilidade de que a missão de Deus esteja desconectado do povo de Deus. A missão de Deus, ela transcende a tudo, a missão de Deus transcende a todos, mas ela jamais desconsidera a igreja. Ela jamais desconsidera o povo de Deus. O povo de Deus, ele é coparticipante na missão que Deus, o Pai, está realizando hoje no mundo. E por isso, eu e você, quando queremos saber mais sobre a realidade da missão de Deus, nós precisamos estar atentos a algo. Para que as atividades ou as missões da igreja sejam de fato relevantes. Toda ação missionária, ela precisa estar estabelecida dentro dos princípios que são propostos pela missão de Deus. E é aqui onde eu e você precisamos parar um pouco e nós necessitamos começar a considerar o Deus que está em missão. Porque muitas vezes quando nós olhamos ou pensamos em missão, nossos padrões, nossos exemplos são outros. Mas quando nós falamos e tratamos a respeito da missão de Deus, por mais que sejam lindos os exemplos que nós temos em relação à missão, de irmãos preciosos, de missões preciosas, de organizações preciosas, por mais que esses exemplos sejam lindos, quando nós vamos estudar a missão de Deus, nós temos que sair um pouco dessa realidade e começar a olhar desde uma outra perspectiva. Nós precisamos começar a olhar para o próprio Deus. Nós precisamos parar e considerar o Deus que está em missão. Nós temos que reconhecer que sim, nós temos uma missão, mas que essa missão, ela não é autônoma. Quando nós entendemos que fazemos parte da missão de Deus, que somos coparticipantes dessa missão de Deus, nós entendemos que nós não somos autônomos em relação à nossa missão. Em outras palavras, nós não podemos fazer o que queremos fazer, ou fazer aquilo que nos dá na telha, ou fazer aquilo que achamos que é o que devemos fazer. Quando nós nos vinculamos à missão de Deus, nós entendemos que essa missão proporciona para nós os princípios, para que então possamos desenvolver todo o nosso trabalho missionário. Essa missão, ela existe. A nossa missão existe porque Deus o Pai, Ele está em uma missão de redenção no mundo. O mundo que é amado por Deus, ao qual o Filho de Deus é enviado. E eu gostaria de que a gente gastasse um tempo, né? Eu falei de formas gerais sobre a realidade da missão de Deus, mas eu quero agora tratar um pouco de forma mais específica. E eu gostaria que nós pudéssemos aprender um pouco mais a respeito desse termo Missio Dei, ou desse paradigma da missão chamado Missio Dei. O paradigma a respeito da missão, ele está em constante transformação. E essa é a ideia de um missiólogo sul-africano chamado David Bosch. Ele escreveu um livro muito importante para as discussões missiológicas e esse livro se chama Missão Transformadora. E um dos insights, digamos assim, uma das coisas que a gente consegue discernir quando a gente lê o livro, que é algo implícito até mesmo no título do livro, Missão Transformadora, é que nós vemos que a missão cristã, ela não apenas transforma pessoas, lugares, situações, quando ela é realizada, mas que a missão cristã, ela também se transforma de acordo aos tempos e às épocas. Okay? Então nós não temos um paradigma estático em relação à realidade da missão. Nós temos algo que vai se desdobrando
né, e que vai chegando num ápice de entendimento ao longo da história. Nós temos uma longa história quando o tema é missão. E hoje, eu e você, nós podemos entender missão de uma forma bem ampla. Só que sempre tomando um cuidado, que é não remover os marcos antigos que são estabelecidos pela ortodoxia cristã e também estabelecidos pela grande comissão. De forma mais específica, né, nós não temos tempo aqui para trabalhar toda a realidade histórica, mas de uma forma específica, ao longo do século XX, nós vemos a formação de um novo paradigma a respeito da missão, né, e que é conhecido como Missio Dei. O paradigma da Missio Dei, ele tem origem num camarada chamado Karl Barth, numa conferência missionária em Brandemburgo, no ano de 1932. E numa citação direta aí do livro do Bosch, o Missão Transformadora, nós vamos encontrar algumas informações a respeito desse momento. Estou falando para você a respeito da história do termo Missio Dei, para que você entenda as suas fontes, né, da onde surgiu, e para que você possa se relacionar de forma correta e saudável nos dias de hoje. Tá? Porque você vai ver ao decorrer dessa aula que nós temos problemas também com pessoas que assumiram o termo Missio Dei, mas que não conseguiram entender os marcos que são estabelecidos pela ortodoxia cristã e pela grande comissão. E no final das contas se transformaram numa igreja 100% progressista, sem a perspectiva do evangelho, apenas para uma perspectiva política. E nós não queremos que isso aconteça com nenhuma das nossas igrejas. Então por isso eu quero que você entenda os primórdios da coisa, que você tenha um fundamento bem estabelecido, entenda a ideia e qual é a intenção dos seus proponentes, para que então nós possamos edificar de forma saudável, ok? Então, em todo o processo, essa é uma citação direta do livro do Bosch, em todo o processo, a influência do Karl Barth, ela foi definitiva. Tá, e quando eu falo Karl Barth aqui, alguns irmãos que estão mais familiarizados com a teologia, eles vão se lembrar da neo-ortodoxia. Tá? Então, se o Karl Barth é o cara que influenciou a realidade da Missio Dei, então se eu abraço a Missio Dei, eu tenho que abraçar a neo-ortodoxia? Não. Não tem nada a ver uma coisa para outra. O Barth trouxe alguns conceitos, fundamentou algumas ideias, mas não significa que abraçando a perspectiva ou paradigma da Missio Dei, eu tenha que abraçar a realidade da neo-ortodoxia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Não é porque eu abraço esse paradigma que eu tenho que concordar com todo o escopo teológico do nosso amigo Karl Barth. Ok? Então diz que em todo o processo a influência de Barth foi definitiva. De fato, nós podemos denominar a Barth como o primeiro a expor de forma clara um novo paradigma teológico. A sua influência no pensamento missionário chegou ao seu máximo alcance na conferência de Willingen, em 1952. Foi aí onde a ideia, não o termo Missio Dei, mas a ideia, saiu à luz claramente pela primeira vez. E qual é o grande diferencial da realidade da Missio Dei? Porque você deve estar pensando, pô, mas por que eu tenho que entender esse conceito? O que traz de diferente esse contexto, esse conceito? E o que traz de diferente esse contexto é justamente isso daqui. A missão começa a ser entendida como algo derivado da própria natureza de Deus. Em outras palavras, nós começamos a perceber missão como se ela fosse um atributo de Deus. E se Deus é amor e eu tenho que amar, e não posso fugir dessa realidade, porque isso é algo implícito, explícito no próprio caráter, na própria natureza de Deus. E se eu entendo que a missão é um atributo tão importante quanto o amor, porque no ser de Deus não existe um atributo maior, um atributo menor, quando eu entendo que Deus é um só, o Senhor é um só, o Deus que é todo amor, também é todo justiça, mas ao mesmo tempo eu começo a perceber que ele também é todo missão. Então o que acontece? Acontece que já não posso desconsiderar as perspectivas missionárias. Por quê? Porque elas fazem parte da própria natureza de Deus. Elas fazem parte do próprio ser de Deus. Uma curiosidade, até o século XVI, a palavra missão, ela era utilizada para designar a relação que há na Trindade, onde Deus o Pai envia o Filho, onde Deus o Filho envia o Espírito, ou seja, para trabalhar em termos relacionados à Trindade. E é justamente isso que a Missio Dei propõe. Diz que eles tiram
a discussão missiológica não é que tiram, mas eles expandem, né? Eles não só pensam missão dentro da realidade da igreja, da eclesiologia ou da soteriologia, mas eles começam a pensar a missão dentro da realidade da Trindade. Isso é algo fantástico, irmão, porque se a missão é algo que faz parte da natureza de Deus, Deus ele não pode ir contra a realidade da missão. E é por isso que nós podemos ver desde Gênesis até o Apocalipse, um Deus que está constantemente envolvido com a realidade da sua missão. Então a missão ela começa a ser entendida como algo que provém da própria natureza de Deus. Isso coloca a missão no contexto da doutrina da Trindade, não da eclesiologia ou da soteriologia, não mais tão relacionada à realidade da igreja ou da salvação, mas relacionada ao próprio ser de Deus. E nós vamos ver mais para frente que isso faz com que a missão se transforme em algo doxológico. O que é isso, mano? É algo que promove a glória de Deus. Até mesmo quando nós falamos de missão, há um objetivo claro para a missão, que é a própria adoração. Porque nós vamos para lugares distantes fazer missão, porque ali as pessoas não estão glorificando a Deus, dando a glória devida ao seu nome. E é por isso que nós temos que ir e fazer missão. E isso faz toda a diferença para nós. Então a doutrina clássica sobre a Missio Dei, como Deus Pai enviando o Filho, Deus Pai enviando o Espírito, aquilo que eu te falei que acontece no século XVI, isso é ampliado para incluir mais um movimento. E qual é o movimento? É um movimento gracioso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agora enviam a sua igreja ao mundo, enviam agora o seu povo ao mundo. Então, se tratando ou se referindo ao pensamento missionário, esse vínculo com a doutrina da Trindade, ele constitui uma inovação bem importante, né? Não apenas pensar na missão como algo que pertence à igreja para a salvação, mas pensar na missão como sendo algo pertencente ao próprio ser de Deus, a um próprio atributo de Deus. Então, a imagem que surge lá em Wellingen foi a da missão como uma participação no enviar de Deus. Então veja que coisa fantástica. Nós participamos do enviar de Deus. Por isso que nós não podemos pensar que como igreja nós somos um fim em si mesmo. Que seria suficiente existir e cumprir com toda a nossa programação religiosa. Seria um desperdício do nosso propósito como igreja na terra apenas existir para cumprir com nossas programações semanais, sem se importar com toda essa realidade aonde Deus está trabalhando e nos chama a se juntar a Ele. A citação aqui diz que apenas nas mãos do Deus que envia a nossa missão pode ser denominada missão verdadeira. Uma vez que toda iniciativa missionária provém unicamente de Deus. Okay? E aí ele diz que, ainda que nós entendamos que a missão pertence a Deus e que fomos chamados a participar dessa missão, né, pode haver alguns equívocos no entendimento, mas para que não existam esses equívocos, eles disseram que, entretanto, o Bosch escreve dizendo que, entretanto, não se concebe a missão em categorias triunfalistas. Ok? Então não se percebe a missão de uma forma triunfalista, né? Porque se reconhece a relação estreita que existe entre a missão de Deus e a missão como solidariedade ao Cristo encarnado e crucificado. Essa conferência que surge, toda essa ideia, ela foi convocada debaixo do tema A Obrigação Missionária da Igreja. E as palestras foram publicadas como as missões debaixo da cruz. Então, ao lado da afirmação de que a missão era de Deus, a ênfase na cruz, ela impediu qualquer possibilidade de comodidade missionária. Há uma frase famosa, né, dizendo que Deus ele teve um único filho, né? Se não me engano é do Oswald Smith, né? Aquele que escreveu Evangelizemos o Mundo. Ele diz que Deus, ele tinha um único filho e fez dele um missionário. E se nós olhamos aquilo que esse filho como missionário fez, nós percebemos que não foi nada cômodo. Envolveu uma cruz, uma morte e, graças a Deus, uma ressurreição gloriosa.
Então hoje, quando nós falamos de Missio Dei, o que significa? Significa que nós podemos ver a missão como um dos tantos atributos que Deus tem. Né? Na discussão teológica sobre os atributos de Deus, você sabe que existem atributos comunicáveis, que Deus partilha com o homem, e atributos incomunicáveis, que pertencem apenas ao ser de Deus. A missão é um atributo comunicável. Deus está partilhando da sua missão com o homem, está convidando o homem a participar da realidade da missão. E quando nós vemos a missão como um dos tantos atributos que Deus tem, e não apenas como algo que a igreja faz, né, nós começamos a perceber que a missão, no final das contas, é algo que Deus é. Né? O nosso Deus é um Deus em missão. A missão, ela nasce em Deus, é desenvolvida por Ele, e no final de todas as coisas, o nosso Deus a consumará. E de uma maneira graciosa, Deus ele convoca seu povo, ele convoca a sua igreja, para que possam dessa missão participar. Agora é necessário entender uma coisa. Quando nós começamos a perceber que estamos envolvidos na missão de Deus, nós temos que reconhecer algo. Nós estamos envolvidos em uma missão que transcende a mera atividade eclesiástica. E eu acredito que isso é uma fala extremamente importante para a igreja evangélica hoje. Uma igreja que, em muitos aspectos, tem feito um bom papel, mas que, infelizmente, se acomodou, né? ou se contentou com o bem que está fazendo em algumas realidades na sociedade. Mas quando nós falamos da missão de Deus, nós começamos a perceber que nós podemos ir além, que nós temos um ponto de partida e que nós podemos literalmente tocar a nossa sociedade, a nossa nação, as nações da terra. Né? Nós podemos desenvolver o bom trabalho em nossa Jerusalém, na Judéia, na Samaria, e nós podemos também chegar até os confins da terra. Por que eu falo que estamos envolvidos em algo que transcende a mera atividade eclesiástica? Porque nós estamos envolvidos na própria obra de Deus. E Deus ele não fechou monopólio com ninguém, né? Deus ele não fechou contrato com ninguém, né? Tipo, Deus está aqui. Não, Deus está aqui. Deus está lá também. Deus está do outro lado da rua. Deus está lá na Índia, na Etiópia. Deus está aqui no Santa Cândida, está lá no centro, nas Mercês. Deus está em todo lugar, irmãos. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós nos fechamos na caixinha da atividade eclesiástica e nós pensamos que a nossa vida gira em torno daquilo. Quando Deus, de forma até mesmo abrupta, né, desesperada, nos chama a se envolver em algo novo, diferente, que Ele está desenvolvendo. Sendo assim, é necessário entender uma coisa, que a missão ela não começa com a comissão que é dada à igreja. A missão não começa com o chamado de Abraão lá em Gênesis 12, ou com o mandato cultural que é dado a Adão no capítulo 1 de Gênesis. A missão ela começa antes da fundação do mundo. A missão começa no próprio ser de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4, vai nos dizer algo fantástico. Vai dizer que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, antes de que houvesse qualquer coisa física, qualquer coisa criada. Antes de tudo, Deus já estava nos escolhendo nele. Isso para mim é a maior prova de que o Deus que nós temos é um Deus em missão. É um Deus que antes mesmo de que eu pudesse pensar nele ou pensar em fazer algo para ele, ele já estava me elegendo em Cristo para que eu pudesse ser seu filho, para que eu pudesse, por meio de Jesus, de acordo ao bom propósito da sua vontade, ser santo, irrepreensível, andar diante dele e ser chamado por ele de filho. Olha que coisa fantástica. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. E se esse texto não fosse suficiente, né, nós poderíamos também usar o texto de Pedro. Pedro diz para nós que nós não fomos comprados mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, que foi conhecido com efeito quando? Foi conhecido, de acordo às palavras do apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 20, ele foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Uma vez mais, a clara evidência de que antes de que existisse qualquer coisa, Deus já estava vinculado à realidade da missão. Isso é fantástico, meu amigo, minha amiga, né? Isso é fantástico, meu irmão. É algo maravilhoso. Agora, nós podemos ir para algumas definições, né? Agora que você já entende o conceito de Missio Dei, né, no sentido de como ele nasceu, da onde ele vem, quais eram suas propostas, vamos começar a trabalhar em algumas definições da Missio Dei. E antes de propriamente tratar da definição, é necessário fazer uma observação aqui. Muitos daqueles que adotam esse paradigma que é proposto pela Missio Dei, né, nas palavras de você vai também ter esse livro aí na sua bibliografia, se chama O Segredo Revelado, do Leslie Newbigin. Nas palavras dele, muitas pessoas quiseram marginalizar a tarefa da igreja quando assumiram esse paradigma da Missio Dei. E nós temos que ter muito cuidado para não cair no mesmo erro. Se lembra que nós temos marcos bem definidos, né? A grande comissão é um marco extremamente definido. E nós não vamos sair ou remover esse marco antigo que foi removido por Cristo, para dizer que missão é isso, é aquilo outro, sem considerar a realidade da grande comissão. Nós estamos fundamentados nessa grande comissão. E a partir dela nós vamos pensar a realidade da missão. O Newbigin, ele diz assim, que essa ênfase necessária no fato de a missão ser de Deus e não nossa, pode ser mal interpretada. Eu gosto das palavras dele porque, ainda que isso possa ser mal interpretado, talvez não entendido por muitas pessoas, enfatizar a missão de Deus é algo extremamente necessário. Principalmente num mundo evangélico totalmente sem critérios, aonde todo mundo faz o que quer, da forma que quer, da maneira que quer. Eu não sei você, mas em alguns arraiais, eu também não quero generalizar, mas em alguns arraiais parece que o líder, aquele que tem olho em terra de cego, ele vira rei, Então nós temos um baita de um problema. Só que ainda, olhando várias realidades e situações, eu acredito que é mais importante enfatizar a realidade da missão de Deus do que continuar caminhando a passos largos, para uma missão sem sentido, que tem como propósito e objetivo alimentar, grandes corporações religiosas. Ele diz assim, que a Conferência Mundial em Willingen, que é aquela que surge, a ideia da Missio Dei, em 1952, deu muita ênfase a esse ponto, a questão da missão de Deus. Depois desse encontro, passou-se a usar com frequência a expressão Missio Dei, ok? Missio Dei é missão de Deus, na literatura missionária, em especial na década de 60. No entanto, a expressão foi utilizada algumas vezes para marginalizar o papel da igreja. Se Deus é de fato missionário verdadeiro, afirmava-se, nossa incumbência não é promover a missão da igreja, mas sair pelo mundo e descobrir o que Deus está fazendo no mundo, e então somar nossas forças com ele. E de modo geral entendia-se o que Deus está fazendo como algo que ocorria na esfera secular e não nas dimensões religiosas da vida humana. Então a galera começou a desconsiderar a missão da igreja e pensar que Deus estava trabalhando fora do âmbito do seu povo ou da sua igreja. Eu sei que Deus está fazendo algo que transcende até mesmo nós, mas Ele nunca nos desprezaria, como muitas vezes nós vemos pessoas afirmarem. Eu acredito que Deus chamou o seu povo, capacitou o seu povo, deu o Espírito Santo ao seu povo, levanta o seu povo com uma testemunha verdadeira, para que o seu povo seja enviado a diferentes lugares, bairros, cidades, nações, para literalmente viver a realidade, encarnar a verdade do reino dos céus e falar das boas notícias do reino
de Deus. Então nós temos que entender que nós não podemos pensar, né? Isso é muito bonito. Depois eu vou colocar lá uma pregação, né? Fala do conceito de enviados. E a gente fala de João capítulo 5, quando Jesus ele é confrontado pelos fariseus porque ele está fazendo o que não devia fazer no sábado. E qual é o argumento de Jesus para poder curar no sábado? É dizer que o seu pai trabalha. E se o seu pai trabalha, ele trabalha também. Então nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo no mundo. Mas isso não significa que, estando atentos ao que o Pai está fazendo no mundo, nós vamos desconsiderar aquilo que precisa acontecer na realidade da igreja. A igreja é empoderada pelo poder do Espírito e é enviada ao mundo para ser sal, para ser luz e para fazer diferença na sociedade. Então, por isso, quando nós olhamos para a missão de Deus, nós precisamos entender que a missão de Deus, ela serve para fundamentar a prática da igreja, ok? Então, a missão de Deus para nós, nesse curso, ela vai servir para fundamentar a prática da igreja e não para descartar a atuação do povo de Deus na missão. O povo de Deus vai ser animado, motivado, desafiado por esse Deus que está em missão. Por esse Deus que foi primeiro, que deu primeiro, que entregou primeiro, que perdeu primeiro, né? Ele dá tudo aquilo que tem. Se nós vamos olhar para o Cristo se esvazia e chega ao ponto de ser encontrado em figura humana. E como se não fosse suficiente, ele é morto por uma morte na cruz. Ou seja, é uma humilhação em cima de humilhação. Então ele veio primeiro, ele fez primeiro e agora nós seguimos os seus passos. Então, quando nós olhamos para a missão, para a missão de Deus, nós precisamos entender que ela serve para fundamentar a nossa prática e não para descartar a atuação do povo de Deus. Por isso, quando nos interessamos em descobrir o que Deus está fazendo no mundo, nós precisamos reconhecer uma coisa, que as bases do movimento divino no mundo, elas se encontram nas Escrituras. Então, ainda que Deus realize muitas coisas em meio à criação, nós sabemos de uma coisa, nós estamos seguros de algo, que Ele não desconsidera as tarefas claras que são dadas ao seu povo, principalmente aquelas tarefas que vêm através do Cristo após a sua ressurreição e que nós chamamos de a grande comissão. Então a compreensão que surge a partir da missão de Deus, ela não serve para marginalizar a igreja em relação à sua tarefa. Pelo contrário, a compreensão que surge a partir do fato de que Deus está em uma missão de redenção do mundo serve para ampliar a visão da igreja, para ampliar a nossa visão em relação ao que precisa ser feito no mundo. A missão de Deus, ela nos ajuda a entender com mais propriedade o nosso papel como sal da terra, o nosso papel como luz do mundo. E é por isso que a gente precisa analisar aqui as definições da Missio Dei com a perspectiva correta. Por mais que Deus esteja em uma missão de redenção no mundo, nós não podemos sustentar a ideia de qualquer coisa, né? Qualquer coisa então é missão. Não é tudo que é missão. Missão não seria tudo, mas sim tudo o que fazemos para o cumprimento dessa grande comissão. Né? Veja bem, o que nós estamos propondo aqui é isso. Que nós vamos ampliar a nossa visão em relação ao que é necessário fazer no mundo. Nós vamos percorrer vilas, bairros, cidades, povoados, nações, como Jesus em Mateus 9 percorreu. E nós vamos ampliar a nossa visão em relação ao que é necessário fazer no mundo. Mas nunca vamos deixar de ter os pés firmados nesse firme fundamento que é a grande comissão. Todo o nosso envolvimento com o mundo tem apenas um objetivo: manifestar o Cristo, levar essa boa nova do Evangelho, fazer com que o Senhor de toda a terra possa receber a honra e a glória que é devida ao seu nome. E se nós não cultivamos esse entendimento correto a respeito da missão de Deus, nós não vamos ter fundamento para uma boa prática
da igreja. Vamos começar definindo então a Missio Dei. Tá? A definição adequada da missão de Deus vai ser fundamental para nós, para nossa ação missionária como igreja. Porque se lembre, nós como igreja não somos autônomos em relação à nossa missão. Constantemente nós precisamos parar, pensar, nos reavaliar, perguntar para Deus se o caminho que nós estamos seguindo é o caminho do Senhor ou é o caminho do pragmatismo. É o caminho do Senhor ou é o caminho da nova tendência, da nova moda, do novo momento? O caminho que nós estamos seguindo é o caminho que Jeremias diz e pergunta? São essas veredas antigas que nós encontramos nas Escrituras ou é algo novo, momentâneo, passageiro? Isso é algo importante, galera. Nós não somos autônomos em relação à nossa missão. E é por isso que nós precisamos entender o que é que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Okay? Vamos começar então definindo a Missio Dei. A primeira definição que nós vamos utilizar é uma definição do próprio David Bosch, tá? No seu livro Missão Transformadora. É uma das que eu mais gosto. É mais pra frente, mano. Na verdade, eu vou pular isso aí, vou deixar pra galera. Depois eles vão ver o material, eles vão se deparar com isso aí. É a outra lá. É essa mesmo. Então nós vamos aqui trabalhar. São várias as definições que eu quero trazer para você, para que você perceba que todos os que vão falar a respeito da missão de Deus, por mais que utilizem palavras diferentes, eles trazem os mesmos elementos, ok? Então David Bosch, ele diz que a missão de Deus é algo singular, que consiste na autorrevelação de Deus como aquele que ama o mundo. Isso é claro em João 3,16. Né? Quem vai dizer que Deus não ama o mundo? Né? O envolvimento de Deus no e com o mundo. Né? João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne. Para habitar, ou seja, para se envolver. Né? Para ser essa revelação clara e precisa de quem é Deus. A natureza e a atividade de Deus que compreende tanto a igreja quanto o mundo, né? Nós temos 2 Coríntios 5, do 17 ao 19, o texto que fala do ministério da reconciliação, da mensagem da reconciliação e de que nós em Cristo fomos reconciliados para levar ao mundo, né? Para dizer ao mundo que eles estão tendo esse privilégio de se encontrar agora com Cristo. E das quais a igreja tem o privilégio de participar. Né? Aí eu coloquei Marcos 16:15, mas poderia colocar todas as comissões, né? Cada evangelho tem a sua comissão. Então a missão de Deus, ou a Missio Dei, enuncia a boa nova de que Deus é um Deus para as pessoas e pelas pessoas. Então veja só que interessante os elementos dessa definição. Como você vai receber o material, eu não vou me deter tanto nelas, porque você vai poder rever isso no seu material. Michael Gorin, ele vai definir, né, de uma forma bem interessante. Ele diz: essa é a missão de Deus, recuperar a criação e a vida da humanidade da devastação causada pelo pecado. Então veja só que interessante. Então tudo aquilo que acontece na queda do homem é restaurado, né? Há um processo de restauração que se manifesta na pessoa de Cristo Jesus, sua obra na cruz, sua redenção. Né? E essa é uma redenção cósmica. Ele diz que é recuperar a criação. Nós já vamos ver mais para frente ali outros textos de Efésios que falam a respeito dessa redenção cósmica. Não apenas a redenção dos indivíduos. Nós nos esquecemos muitas vezes que lá no final da história, né, nós vemos descer, né, uma cidade. Essa cidade está no que nós chamamos de novos céus, de nova terra. Nós temos indivíduos redimidos, nós temos uma terra redimida, nós temos um céu redimido, nós temos uma cidade redimida. Então veja que coisa fantástica é a redenção proposta por Deus em Cristo Jesus. E o Gorin está trazendo um pouco desses elementos para nós. É recuperar a criação e a vida da humanidade da devastação causada pelo pecado. A função da igreja nessa história é participar na missão de Deus. Nós devemos estar envolvidos na obra de Deus de restauração e cura. Isso define a identidade e o papel da igreja.
A identidade, ela é missionária. Papel, ela precisa se envolver profundamente na realidade da missão. Uma igreja que não está envolvida na realidade da missão, que apenas gira em torno de si mesma, é uma igreja que precisa se reavaliar. É uma igreja que precisa parar, pensar, dizer, nossa, precisamos tomar um fôlego e nos adequar à realidade da missão. O John Stott, ele nos diz algo interessante aqui. Ele nos diz que Missio Dei quer dizer atividade divina que emerge da própria natureza de Deus. Você lembra que lá a grande sacada é que a missão foi posta no âmbito da Trindade, se referindo à natureza de Deus? O Stott traz esses elementos, né? Quer dizer a atividade divina que emerge da própria natureza de Deus. Ora, o Deus vivo da Bíblia é um Deus que envia. Eis aí, portanto, o significado da palavra. Ele enviou seus profetas a Israel, seu filho ao mundo, e esse, por sua vez, enviou os apóstolos, os 70, e enviou a igreja. Enviou também o Espírito Santo à igreja, e hoje os envia aos nossos corações. Então veja que ele trabalha falando da realidade da natureza, falando da realidade do envio, falando do empoderamento do Espírito e de tantas coisas que são, né, parte da missão de Deus. Aí nós temos o George Wissendon, e ele vai trabalhar de uma forma um pouco mais relacionada à igreja. Ele diz que a missão como obras da misericórdia divina, que Deus iniciou através do envio do seu Filho, é continuada por ele agora ao incumbir a sua comunidade, por meio do seu enviado. Então, a comunidade é incumbida, a comunidade continua a missão do Messias, a comunidade, a igreja continua a missão do Cristo, de propagar a sua vontade salvadora. Assim o Senhor dá a ordem missionária. Mas esse serviço da igreja, esse envolvimento da igreja com a missão de Deus, só é possível porque a igreja experimentou a compaixão através da ação redentora do Filho de Deus. E agora essa igreja representa a comunidade dos crentes e justificados. Então veja que interessante, isso é algo muito parecido com o que acontece lá no Antigo Testamento. Israel tinha uma vocação. Ele tinha um chamado de ser luz às nações. Mas o interessante é que Israel vai contra a realidade do seu chamado. E em vez de glorificar, de fazer conhecido o nome do Senhor, Israel acaba profanando o nome de Deus. Eles são espalhados pela terra em juízo. E de alguma maneira, se você for estudar o profeta Ezequiel, lá o capítulo 36, 35, 36, 37, o capítulo que vai falar, vai trazer promessas da nova aliança, você vai ver que Deus tinha uma expectativa de que, sendo espalhados, eles tomassem jeito, mas não foi assim. Mesmo espalhados entre as nações, eles não se posicionaram como um povo que comunicava a glória de Deus. Então veja algo interessante aqui. Aquilo que aconteceu com Israel, muitas vezes acontece conosco, como igreja hoje. Nós somos enviados a diferentes lugares, temos contato com diferentes pessoas, mas qual é o nível do testemunho que temos frente àqueles que não conhecem Jesus? Qual é o nível de empatia, de compaixão, de misericórdia que nós temos com as pessoas que não conhecem Jesus? Que estão aqui do nosso lado no ônibus, sentam a 1,5 metro de distância no trabalho, aqueles que não podem fazer home office, aquele que está na linha de produção, na fábrica, o motoboy que vai entregar sua pizza. Como é que a gente lida com essas pessoas? Isso fala muito a respeito do quanto nós conhecemos Deus. Porque esse serviço da igreja só é possível porque a igreja experimentou compaixão. E se ela experimentou compaixão, como ela não vai se compadecer? Porque a igreja experimentou misericórdia. E se ela experimentou misericórdia, como ela não vai estender as mãos? Ou seja, é impossível e muitas vezes nós não estamos entendendo a implicação dessas coisas.
Se a missão faz parte do ser de Deus, nós não podemos fugir dela. Se Deus está e tem um plano e um projeto no mundo, nós rapidamente não podemos perder mais tempo, nós temos que nos envolver nisso. Nós precisamos nos ligar a isso, nós precisamos deixar de lado as coisas nas nossas vidas que não fazem sentido a isso, porque é para isso que nós estamos aqui. Você sabia que a única coisa que você não vai poder fazer na realidade eterna ou nos céus é missão? A missão é algo temporário. Um dia ela terminará. Por isso o tempo do arrependimento, diz Hebreus, é hoje. E se o tempo do arrependimento é hoje, o tempo de expor a palavra que chama ao arrependimento é agora. Esse é o tema, galera. Agora. Já. Se nós temos que nos arrepender hoje, é necessário começar a pregar agora. Se o mundo tem que se arrepender hoje, é necessário começar a pregar agora. Nós não podemos viver como se nós estivéssemos num parquinho gospel. Nós não podemos mais viver dessa forma. Nós estamos em frente a um mundo que está mudando rapidamente e nós não estamos percebendo essas mudanças. E nós estamos no nosso entretenimento religioso. E quando nós nos despertarmos, nós vamos perceber que nós estamos enfrentando um mundo que não tem nada a ver com o mundo que nós enfrentávamos há 10 anos atrás. E a minha oração é que rapidamente a gente possa despertar e perceber que nós estamos pelo menos aí uns 20 anos atrasados em relação a muita coisa dentro da igreja evangélica. E com isso não estou falando de princípios, porque os nossos princípios eles são antigos, eternos, imutáveis. Mas as nossas práticas, e eu falo de práticas relacionadas à missão, não estou falando nem de liturgia, de culto, estou falando da missão. Elas precisam ser readequadas, contextualizadas, para que possamos comunicar esse evangelho com uma maior precisão. Mas não existe melhor forma de comunicar esse evangelho do que por meio de uma pessoa que está com o coração cheio de compaixão. Aleluia. Diz que esse serviço, Vincendon, esse serviço é engajamento na atuação de Deus, é obediência da fé, é não estar desligado de Deus, mas ser tomado por Ele. Não é algo que é acrescentado, isso é fantástico, não é algo que é acrescentado à ação de Deus. Nós somos bons para acrescentar coisas à ação de Deus e muitas vezes nós perdemos tempo com isso, porque se nós só obedecêssemos o que Deus disse, já seria suficiente, né? Mas é submeter-se ao agir de Deus. Aí o Justo Gonzalez, ele traz para nós uma definição dizendo que a missão é a atividade de Deus no mundo. Isso é missão, atividade de Deus no mundo. Deus é o protagonista da missão. Deus age no mundo pela sua graça, para reconciliar o mundo consigo mesmo. A igreja é o resultado, a igreja é resultado dessa reconciliação. É resultado desse amor, é resultado desse trabalho de Deus. É resultado daquilo que Deus está fazendo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E sendo resultado, a igreja também é coprotagonista da missão de Deus. Você entende? Ela foi alcançada, amada, resgatada, chamada, preparada, transformada e enviada ao mundo para fazer com outros aquilo que foi feito com ela, para reproduzir na vida de outros aquilo que o seu Senhor fez em sua própria vida. Isso é maravilhoso. A igreja nasce, mantém-se e se transforma por meio da missão de Deus. Ao mesmo tempo, ela também é sujeito ativo nessa missão. Ou seja, a igreja não é passiva. Aí vamos sentar aqui, já que a missão pertence a Deus, deixe Deus trabalhar. Não, não, querido, nós não somos passivos em relação à missão. Deus nos deu ordens, Deus nos deu tarefas. Enquanto nós não temos algo específico para fazer, vamos fazer aquilo que já é geral, é obrigatório
relatório, é para todo mundo. Vamos discipular nações, vamos pregar o evangelho, vamos fazer simultaneamente em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E envolvidos nessa dinâmica, nesses diferentes lugares, nós vamos entender o que cada lugar desse precisa de forma específica. E então nós vamos poder servir de uma forma mais plena, mais calma, mais tranquila. O René Padilha, saudoso René Padilha, que infelizmente faleceu há pouco tempo atrás, ele diz que a missão cristã é primordialmente missio Dei, é primordialmente missão de Deus. A missão cristã é missão de Deus, nós estamos aqui por causa de Deus, não é verdade? Ela nasce no coração de Deus. A missão não nasceu no meu coração. Não nasceu no coração do meu pastor. A missão nasceu no coração de Deus. E ela atua na história pelo poder do Espírito Santo. E ela visa não o crescimento do meu ministério, mas a exaltação de Jesus Cristo como Senhor do universo, de cada área da vida humana, para a glória de Deus. Em síntese, a missão cristã começa e termina em Deus. Veja que coisa linda, né? Nós apresentamos a Deus para as pessoas, nós discipulamos as pessoas, desafiando elas a que conheçam a Deus, a que se conformem ao Senhor, até que chega o momento, né, em que lá no final da sua história e trajetória, elas se encontrarão com quem? Com o seu próprio Criador. Então nós temos aqui o plano. A Escritura diz que o plano revelado de Deus justamente tem a ver com toda a dinâmica da missão de Deus. A ideia de Deus é convergir todas as coisas a Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 9 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom propósito, proposto em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então veja que interessante, nós vemos aqui o plano de Deus propondo para nós uma redenção cósmica. Quando eu falo redenção cósmica, eu estou falando redenção de todas as coisas. Está vendo que eu deixei em negrito ali, né? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, né? Aí tem pessoa que confunde aquela plenitude dos tempos com Gálatas 4:4, que também tem uma expressão falando plenitude do tempo. Gálatas 4:4, quando fala do tempo, está falando do Cronos, um tempo humano. Está dizendo para nós que existiu o tempo exato para que o Messias, para que Jesus viesse e se manifestasse na história humana. Só que quando Paulo escreve Efésios, ele não usa no tempo ali a palavra Cronos, mas a palavra Kairos. Ele está falando do tempo oportuno de Deus. Ele está falando de um tempo reservado pelo Senhor, não somente não somente um tempo humano, mas um tempo de Deus. Chegará o tempo de Deus, o momento exato de Deus, aonde o Senhor vai convergir em Cristo todas as coisas. O plano de Deus ou a missão de Deus é revelado para nós por meio do Evangelho. Nós vemos que isso traz luz a esse mistério e nós podemos saber como Deus, por meio de Jesus Cristo, resolveu trazer a humanidade de volta para Ele. O fato de Deus revelar um mistério oculto nos ensina que a morte, que a entrega de Cristo não foi algo improvisado, não foi algo acidental. E dentro de tudo isso que é mostrado no plano de redenção que é proposto pelo Evangelho, nós vemos que não são apenas homens e mulheres que fazem parte disso, mas sim a totalidade da criação. Todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, elas voltarão a Cristo. Por isso nós dizemos que Deus, o Pai, está em uma missão de redenção no mundo. E o ápice dessa missão será aquele momento onde todas as coisas vão convergir a Cristo, onde toda língua confessará, todo joelho se dobrará e declarará que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e para a glória de Deus Pai. O bom propósito de Deus é convergir a Cristo no mundo. É convergir a Cristo, no momento certo, todas as coisas.
tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E para fundamentar ainda mais essa ideia, a gente pode usar o texto de Colossenses. Colossenses 1,18 diz que Jesus é a cabeça do corpo, da igreja, o princípio, o primogênito, para ter em todas as coisas a primazia. Porque aprove a Deus que nele, em Cristo Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, o sangue de Cristo, por meio de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então veja que todas as coisas foram reconciliadas pelo sangue de Cristo. E ele fala, quer sobre a terra, quer nos céus. Por isso que eu te disse lá de Apocalipse, quando nós vemos novos céus, nova terra, uma nova cidade com novas pessoas. Nós falamos de uma redenção plena, completa, integral. Nós vemos que tudo o que nós conhecemos como realidade criada encontrará uma transformação através de Cristo Jesus. E essa transformação gloriosa, irmão, ela começou na minha vida e ela começou na sua vida. Ele começou algo em nós que desperta ciúmes na criação. Paulo fala que ela geme, anelando desfrutar da liberdade que tem os filhos de Deus. Veja o que eu e você portamos. Veja para que o Senhor nos chamou. Veja que coisa maravilhosa. Veja que desafio, mas também que grande privilégio nós temos frente a nós. Agora, olhando para todas essas definições da missão de Deus, nós podemos concluir usando outra fala aqui do David Bosch. Nós podemos dizer que Deus é agente ativo na história. Deus ele não criou e se ausentou, não criou e se abandonou. Deus ele se envolveu com o ser humano de forma plena. Ele deu seu filho em amor, por amor ao mundo. Deus é agente ativo na história, dando-se a conhecer aos seres humanos e viabilizando a restauração da criação caída. A igreja, ela participa dessa missão de Deus porque ele, Deus, como principal agente, capacita essa igreja a ser uma agência missionária. Então, essa proposta aqui de Bosch, a proposta do David Bosch é que a fé cristã é intrinsecamente missionária. A palavra intrínseco, ela significa aquilo que está ligado à natureza, à essência. Então a nossa fé em essência, a nossa fé em sua essência está o ser missionário. Por isso o DH começou com aquela frase do Spurgeon dizendo que ou todo cristão é um missionário ou é um impostor. Porque não tem como desvincular uma coisa da outra. Né? E aí nós vamos ver quando nós vamos estudar a vocação, né? Porque muitas vezes as pessoas, não, mas esse não é o meu chamado. E nós vamos mostrar na Bíblia que é sim. Que é o chamado de todos nós. Que o Senhor, da mesma forma que nos chama para a salvação, para a santificação, para a comunhão, Ele também nos chama para a missão. Nós não podemos negar esse fato. Nós não podemos deixar com que outro tipo de pensamento invada a nossa mente. Nós somos chamados a participar de uma missão preciosa. A nossa fé é intrinsecamente missionária. E quando nós negamos isso, quando nós queremos nos envolver ou dar prioridade para outras coisas, quando nós queremos gastar nosso tempo como Marta, que gastou com tanta coisa, de alguma maneira nós estamos negando a razão de ser do cristianismo. Você sabia que você tem um Novo Testamento nas suas mãos por causa da missão? Nenhum daqueles que escreveram os livros do Novo Testamento pararam para escrever como os escritores hoje param. Vamos estudar um tema, meditar, refletir e escrever algo sobre o assunto. Eu acho que, meus amigos, eles estavam em missão. Eles estavam trabalhando em conformidade à missão de Deus. Eles estavam envolvidos até o pescoço naquilo que Deus estava fazendo no mundo, naquele momento, no Império Romano.
E tudo aquilo que nós temos como conteúdo do Novo Testamento surge desse negócio que vai borbulhando, que vai fervendo, que vai efervescendo. Todos os escritos do Novo Testamento nascem a partir da missão. Eles estavam tendo que resolver problemas, eles estavam vendo que as testemunhas oculares estavam morrendo, era necessário ter algo que pudesse ser registrado de forma clara, verdadeira e confirmar para as próximas gerações o testemunho que estava sendo transmitido verbalmente. As igrejas estavam sendo plantadas, lugares estavam sendo alcançados, problemas com os novos convertidos, pessoas querendo atrasar a obra de Deus. Gente, tudo isso faz parte do que nós temos no Novo Testamento. A mãe do Novo Testamento é a missão. E muitas vezes nós queremos nos envolver com essa realidade neotestamentária, sem dar ouvidos à realidade da missão. É por isso que muita coisa do Novo Testamento não faz sentido para nós como igreja hoje. Por quê? Porque uma grande porcentagem não está em missão. Não entende que foi chamado para a missão. Por isso que o Novo Testamento, muitas vezes, ou a própria Bíblia, se transforma em apenas um livro devocional. Mas não em algo que transcende essa realidade e vai nos motivar a viver de uma forma diferente. Não é problema ser um livro devocional. Mas o problema é quando é apenas um livro devocional. Eu vou nele, uma vez por semana, leio um versículo e alimentar meu espírito. Bom, mas eu vou dizer para você que não é suficiente. Ainda falta, Então, frente a tudo isso, nós precisamos reconhecer que o envolvimento com as missões pertence a quem vai e a quem fica. O envolvimento com missões ou com a missão não é algo para alguns ou para muitos. O envolvimento com a missão de Deus é algo para todos. Independente da realidade em que nós estamos, nós não podemos perder a convicção da missão que nós possuímos. Uma das definições de igreja que eu gosto é essa: igrejas são 2 ou 3 reunidos em torno do nome de Jesus, com consciência ao corpo ao qual pertencem e com convicção da missão que eles possuem. Então, sem missão, dificilmente nós seremos até mesmo igreja. A missão da qual nós participamos, ela não é trabalho nosso. É trabalho de Deus. Nós somos chamados a cooperar com aquilo que Deus está fazendo no mundo. E entender a missão de Deus nos ajuda a conectarmos com a presente atuação de Deus no mundo. Ok? Então nós vimos que a proposta da missão de Deus, ela é trinitária. Ela vai contemplar a missão desde uma perspectiva divina, onde Deus o Pai envia o Filho, onde Deus Pai e Filho enviam o seu Espírito, e a partir do envio do Espírito nós somos comissionados como igreja ao mundo. Então é a partir da visão trinitária da missão de Deus que nós podemos compreender com maior clareza a missão no Novo Testamento. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês esse desdobramento trinitário na missão no Novo Testamento. Nós vamos utilizar um texto, pelo nosso tempo aqui, o texto de Efésios capítulo 1. E eu vou mostrar como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão envolvidos na realidade da missão. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Então Deus o Pai é aquele que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele. Então Deus o Pai nos abençoou, Deus o Pai nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor, Deus o Pai nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então nós vemos aqui o envolvimento de Deus o Pai na missão. Ele quem nos abençoa, quem nos escolhe, quem nos predestina, e é Ele quem nos adota.
Então, olha só, veja que interessante, veja quantas coisas Deus está fazendo em relação à sua missão, em alguns poucos versículos de Efésios. A partir do versículo 7 do capítulo 1 de Efésios, nós vemos a missão do Filho. Vemos que nele, em quem? Em Cristo, nós temos a redenção por meio do seu sangue. Okay? Então, em Cristo temos a redenção por meio do seu sangue. Em Cristo temos o perdão dos pecados de acordo às riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo ao seu bom propósito que foi estabelecido em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ok? E aí diz aqui que nele fomos também escolhidos. Ok? Em Cristo nós somos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Assim, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Então você viu vários elementos que fazem parte da missão do Filho. Deus o Pai nos escolhe, Deus o Pai nos adota, Deus o Pai nos predestina para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Mas é o Filho que vem, que se entrega, que nos compra, que nos redime. E agora nós vamos ver o envolvimento do Espírito nessa missão. O versículo 13 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, né? Se eles ouviram é porque alguém pregou. Aqui também nós podemos ver o elemento humano participando da realidade da missão de Deus, porque para ouvir, Romanos é claro, como ouvirão se não há quem pregue, ok? Então, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então aqui nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo envolvidos na realidade da missão de Deus. E por graça, nós vemos o elemento humano, que é aquele que prega o evangelho da salvação. E sendo selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, nesse texto de Efésios, nós vemos o Pai como aquele que projeta a obra redentora, nós vemos o Filho como aquele que executa o plano, e nós vemos o Espírito aplicando esse plano em nosso coração. Então, a missão da igreja, ela se torna aí um segmento da missão de Deus. Deus envia o seu Filho, seu Espírito, e agora envia ao mundo cada um de nós. Ok? Então nós aqui podemos louvar a Deus, não é verdade? Por saber que Ele está em uma missão de redenção no mundo. Ele tem um objetivo muito claro. Ele sabe o que está fazendo e Ele nos está chamando a que possamos participar com Ele daquilo que Ele está fazendo no mundo, tendo como ponto de partida a grande comissão, tendo como ponto de partida o grande mandamento, tendo como ponto de partida o mandato cultural. Então veja que coisa fantástica. Nós podemos agora, terminando essa aula, estar convictos de que Deus o Pai nos chamou para participarmos da missão, pelo menos nessas três realidades. Ele nos chamou a fazer discípulos de todas as nações. Ele nos chamou a servir ao próximo, amando ao próximo como a nós mesmos. E Ele nos desafiou a cuidar, né, na medida em que podemos, dessa realidade criada. A estender a realidade do reino dos céus aqui na terra agora. Eu tinha que falar bastante coisa ainda sobre missões e sobre o que é ser missional, mas eu quero encerrar essa primeira aula aqui, né? Já são 9h20. Eu quero encerrar porque nós podemos ir com calma e há outros meios pelos quais nós podemos trabalhar a realidade das missões e a realidade do que é ser missional, né? Ou missionário, missional. Ver as diferenças que existem nesses termos e poder desenvolver eles de alguma forma. Mas eu gostaria de terminar aqui
e que nós fôssemos para as perguntas, porque eu gostaria que a gente tivesse algum tempo para interagir entre nós, né? E para poder responder aí algumas perguntas que talvez estão surgindo, né? Talvez sim, talvez não, mas é mais ou menos desse jeito aí. Glória a Deus. Amém? Será que tem pergunta aí, pessoal? Leandro, falando da Tailândia. Primeiramente, quero parabenizar aí a tua aula, toda Dá a para tua abrir o preparação, áudio? dedicação, né? Bem clara, bem tranquila, bem gostosa. Dava para ouvir uma hora e meia, voou, né? Enfim, eu estava pensando aqui, quando você falou da questão de usou os textos bíblicos de Efésios, que acabou de ler, de convergir todas as coisas, né? Que isso quer dizer em todas as áreas da nossa vida, quanto terrestre, etc. Né? E eu estava pensando assim que hoje muitas pessoas, ou, né, infelizmente, outras linhas que tentam usar que você pode fazer algo para mudar, não tendo um padrão. Em outras palavras, que a verdade é relativa. Ou seja, você pode usar qualquer tipo de obras, né, para poder mudar, para poder transformar uma nação, transformar uma geração e etc. Mas quando fala que a missão é de Deus, né, que isso é bem claro, foi falado aí hoje, ou seja, se a missão é de Deus, há um padrão. Eu não posso pensar daquilo que eu penso que é bom se não está vinculado ou fundamentado à missão de Deus, que é nas Escrituras. Então, eu vejo que infelizmente, tem muitas linhas, né, que as pessoas querem mudar, situações que não estão vinculadas à missão de Deus. E isso, infelizmente, tem tomado muita proporção, que aí entra o sincretismo, né? E então eu vejo que nós, né, temos essa responsabilidade de, quando falar de Deus ou entender isso, a gente está fundamentado nesse padrão, que é o padrão de Deus, se a missão é dele. Então era isso que eu fiquei pensando aqui, que isso é bem fácil, né, de você pensar na tua cabeça que, isso aqui pode ser útil, e não ter avaliação própria, ou não ter avaliação com carinho, com qualidade, que não é a minha missão, não é o meu ministério, mas sim há um autor dessa missão. Eu tenho que me submeter a esse autor. E isso é você se relacionando, né, com esse autor e lendo as escrituras para que você possa ter essa revelação, né, do próprio Deus, qual é a vontade dele. Então, é isso que eu queria só comentar. Achei muito interessante. Glória a Deus, Leandro. É isso aí, mano. Nós não somos autônomos em relação à missão, né? Nós não podemos fazer o que nos dá na telha, né? O nome disso é pragmatismo, ou fazer, né? O que você não tem que fazer o que vai dar certo. Você tem que fazer o que é certo. Né? E os princípios bíblicos, eles deixam bem claro o que é certo quando o tema é missão. Né? Os fins não justificam os meios. Né? Nós precisamos fugir disso. Né? Nós precisamos entender que Deus trabalha de uma forma bem diferente da forma que as pessoas lá no mundo trabalham, né? Então, obrigado, Leandro, por esse comentário aí. Tem alguma pergunta aí, Félix? Tem duas perguntas aqui, William. Olha só. A primeira é assim, ó. Todo crente é um missionário? Por que achamos que é para alguns? Cite versículos. Nossa, agora o bicho pegou, hein? Bom, eu acho que nós temos que entender uma coisa, né?
Se, por exemplo, eu faço uma leitura honesta dos evangelhos, né? Eu vou ouvindo. Vamos pegar o evangelho de Mateus aí, eu vou vendo os evangelhos, eu vejo que Jesus fala para mim que eu tenho que ser pobre de espírito, né? Que bem-aventurado é quando eu choro, quando eu sou manso, quando eu sou humilde, né? Diz lá no capítulo 6 eu tenho que orar, jejuar, né? Eu preciso contribuir financeiramente. Lá no 7 fala que eu tenho que, né, respeitar essas palavras, vivê-las, e se eu as vivo, eu estou fundamentando a minha casa sobre a rocha. Aí eu sigo lendo o Evangelho, chego no capítulo 13, as parábolas do reino, continuo, vou lá para 24, a gente já teve aula aqui, né, sobre fim dos tempos, e eu vou entendendo tudo aquilo como verdade de Deus para mim. Por que isso seria diferente quando chega em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, onde nós temos a grande comissão? Por que seria diferente? Não tem por que ser diferente. O mesmo Jesus que está dizendo para mim ser sal e luz, ou mesmo Jesus que está dizendo para mim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, é o Jesus que está dizendo, agora que você já não está tão cansado e tão sobrecarregado, porque a graça de Deus alcançou sua vida, agora você pode ir e pode compartilhar dessa boa notícia com outros, né? Mas eu acredito que o texto mais brutal, né, dentro dessa perspectiva assim, de que todos nós somos missionários, é quando Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, a respeito do ministério da reconciliação. Se você for fazer uma leitura honesta do texto, em 2 Coríntios, capítulo 5, você vai ver que todos nós temos o ministério da reconciliação. Né? Eu vou ler aqui para você. Né? Ele diz assim, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, eu estou em Cristo, sou nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que surgiram novas. E agora Paulo vai começar a explicar o porquê somos novas criaturas. Ele diz que tudo isso, né, o fato de eu ser nova criatura, provém de Deus, que me reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Então, eu tenho que entender uma coisa. Que se eu não tenho um ministério de reconciliação, eu também não posso reclamar a reconciliação para mim. Eu não posso pedir essa reconciliação para mim. Porque eu não posso, né, querer a parte A do versículo e não querer a B, né? Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós temos um ministério de reconciliação. E em que consiste isso? Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a nós a mensagem da reconciliação. E como se não fosse suficiente, diz que somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Outra coisa interessante está em Atos, capítulo 8, quando diz que Saulo consentia na morte de Estevão, e naquele dia se levantou uma grande perseguição sobre a igreja, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. No versículo 4, você vai ver algo interessante, que todos os que foram dispersos, eles foram anunciando a palavra do Senhor. Então lá na igreja em Atos, não existia esse tipo de pergunta, se eu preciso me envolver na missão ou não preciso me envolver na missão. Todos eles entendiam que eles deveriam se envolver na missão. Então, sim, obviamente, todo crente precisa ser um missionário, né? Precisa ser alguém que vai estar envolvido na missão. Mas não necessariamente ele vai ser um missionário tipo o Billy Graham, né? Ele vai ser cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua medida, cada um dentro da sua perspectiva. Mas nunca deixando de fazer o que Paulo disse ali. Nós temos uma mensagem de reconciliação, nós fomos reconciliados, temos uma mensagem, precisamos levar essa mensagem adiante. Amém? Olha aí, temos um irmão. Só cooperando, a segunda pergunta dele é por que a gente acha que é para alguns, né? Então eu acho que um dos grandes problemas é por causa
da falta de consciência da Missio Dei e do conceito do enviado. Então, não é pregado como mandamento id, né? Por exemplo, se um pastor sabe que o irmão não está dando dízimo, o pastor chama esse irmão e fala: ó, irmão, tem algum problema com a avareza, né? Se o pastor sabe que um casal de jovem está namorando deitado, né? Chega até o pastor por fofoca ou por revelação, ele chama esse casal porque fala: ó, não pode, cara, né, ter relação sexual antes do casamento. Se o pastor sabe que um irmão, né, tá com intenção de matar alguém, o pastor chama ele e fala: não pode matar. Só que a grande comissão não é tida como um mandamento, não é pregado: ó, irmão, queria conversar com você. Por quê, pastor? Porque eu estou preocupado com você. Qual é a tua preocupação, pastor? Eu estou vindo no culto, tá tudo certinho. Ele falou: você está aqui você tá aqui há 3 anos e eu nunca vi você ganhar ninguém para Jesus e discipular. Então ninguém é cobrado por isso. Então há a falta de consciência de mandamento, né? As últimas palavras de Jesus nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, 40 dias que ele ficou, ele falou acerca dessas coisas, né? Então, e a outra coisa também que eu acho que adormece um pouco a nossa consciência, falando como pastor, é a falta de explicação da diferença de chamado e propósito, né? Todos têm o mesmo chamado, que é o Ministério da Reconciliação, que é a Grande Comissão, que é o ID, que você vai falar aí, que se distingue em diferentes propósitos, que daí sim, às vezes um vai lá para a Europa, outro vai para a África, um vai trabalhar com criança, outro vai trabalhar com a música, outro vai ser o prefeito da cidade. Então, o propósito que é diferente, daí nós colocamos uma categoria especial chamada missionário. Pensa que só o R.R. Soares é missionário, né? Então, eu acho que se todos entendessem o chamado, que é a teologia do chamado, que mesmo o chamado à salvação Paulo diz: eu fui alcançado para alcançar, eu fui reconciliado para reconciliar. Então, isso todo crente. Talvez o muçulmano, na teologia dele, ele tem mais consciência, claro que ele caminha para outro lado, né? Mas eles entendem isso. Então, daí eu entendo que é tanto indo, como contribuindo, quanto orando, quanto pregando um sapato, quanto limpando a casa. Então, a Missio Dei é importante para falar muito sobre a diferença, né, de chamado e propósito, tá bom? Então, eu vejo como pastor que falta ferir as pessoas com essa consciência que antigamente na igreja, né, toda a história da igreja teve e que no século XXI tem se perdido. Amém. Glória a Deus. Acho que tinha um irmão que tinha aparecido ali, que acho que ia comentar algo. Apareça. Vamos Quanto deixar irmão para a se próxima aqui segunda. apareceu. Deixar para a Aí. próxima segunda. Vai deixar para próxima, irmão? Deixa para a próxima, que o tempo tá meio assim, então para a próxima segunda aí eu seguro até lá. Mas se quiser, compartilha. Manda fogo aí. Tranquilo. Então, beleza. Félix, alguma coisa aí mais? Tem sim. O que fazer para trazer de maneira prática essa consciência da Missio Dei em uma igreja local? Olha, o primeiro ponto é literalmente a gente poder ensinar mais sobre isso, né? E estar disposto como igreja, né, pelo menos a partir da sua liderança, se envolver com isso, né? Que aí seria o fato de sermos missionais, né? Então, quando nós compreendemos, né, a questão da dimensão da missão de Deus, e a gente vai cultivando aí uma vida dentro da realidade da Missio Dei, né, nós vamos querer nos envolver nessa missão. Mas se não existe esse entendimento prévio em relação a isso, né, se não existe essa consciência em relação a isso, então eu não vou poder me envolver nisso, né? Então o primeiro ponto é começar a ensinar, é começar a falar e também estar disposto a começar a se envolver, né? A se envolver nas iniciativas, porque eu sei que cada igreja, né, dentro da sua
por mais diferente que a gente seja uma da outra, nós vamos concordar, né, ou seja, nós não vamos ir contra uma realidade. Se chega lá o irmãozinho e ele quer se envolver com algo, ele quer desenvolver um projeto, sei lá, ele quer trabalhar com moradores de rua, ele quer trabalhar com viciados, ele quer trabalhar com empresários, sabe? Ou seja, quando a gente tem esse tipo de pessoa perto da gente, a gente tem uma oportunidade de começar não apenas a ensinar sobre a missão de Deus, mas também começar a se envolver mais, né, de forma prática nela. Então eu acho que tem que ensinar, Félix, e começar a dar exemplo. Porque aí nós vamos cultivar algo nas nossas igrejas, né? Então uma liderança que ensina e dá o exemplo disso, eu acredito que começa a fazer diferença aí dentro da sua realidade. Então não tem um caminho curto para isso, né? É o caminho do ensino e do exemplo, né? A palavra vai ensinar e o exemplo vai arrastar, né? Então é mais ou menos por aí que a gente sempre caminha, né? E é por isso que a gente está tendo essa iniciativa de trazer aqui esses 5 pães, esses 2 peixinhos sobre esse tema tão amplo, tão grande, mas para começar a fomentar algum tipo de discussão aí, né? Nas nossas igrejas e começar a fazer com que a gente possa, né, olhar além das meras atividades dentro do âmbito da igreja. Que a gente continue fortalecendo o povo, cuidando das pessoas, capacitando os santos, mas começando a olhar, né, para fora e vendo que literalmente chegou o tempo da colheita, né, que estão prontos os campos para serem colhidos aí, por meio da pregação do evangelho. E aí, Guina? Ô, William, é o seguinte, mano, assim, eu queria que você compartilhasse aí com a gente o quanto a falta de entendimento do que é ser discípulo prejudica esse nosso entendimento de que a missão é para todos. É interessante, Guina, porque vamos partir de um ponto, né? Jesus ele disse para nós que nós precisamos ir e fazer discípulos. Se eu não tenho a mentalidade de um discípulo, se eu não tenho a consciência de que eu sou um discípulo, significa que eu não fui nem discipulado, né? Vamos partir desse pressuposto. E se eu não fui nem discipulado, como é que eu vou reproduzir isso na vida de outras pessoas? Aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos voltar a entender quais são os processos e quais são as dinâmicas do evangelho. Né? Nós precisamos estar mais interessados em nossas igrejas em fazer discípulos do que até mesmo envolver as pessoas nas nossas programações. Que a programação seja apenas uma porta de entrada para que essas pessoas possam ser profundamente discipuladas. Né? Então, se a gente não começa a caminhar para esse lado, Aguinaldo, eu acho que lá na frente a gente vai ter um baita de um baque aí, né? Porque as pessoas elas vão ser cada vez mais, não seria mal discipular, mas elas vão receber cada vez menos. Né? O padrão vai ser cada vez menor. Né? Eu tenho um pastor, amigo nosso, que ele diz assim, se você pregar, né, você tem que pregar o 100% da Bíblia, mano. Porque o povo já por natureza vai obedecer os 20%, né? Então se você fica baixando muito o nível da mensagem, se você não gosta de respeitar os processos, né, nós temos hoje uma dificuldade em relação àquele tete a tete, né, com as pessoas, né, é muito mais fácil ser uma igreja orientada a programas do que a relacionamentos, né, é muito mais fácil cumprir com uma agenda do que realmente ser vida com vida, né, ser tete a tete. Então nós precisamos voltar a repensar muitas coisas para que toda a estrutura que temos relacionada às programações, às atividades que são importantes dentro do âmbito da igreja, possam culminar, né, num verdadeiro e num profundo discipulado, né? Então nós precisamos disso. E quando eu falo discipulado, é discipulado, né? É ensinar as pessoas as coisas que Jesus disse que nós deveríamos ensinar, né? De acordo aos parâmetros ali da grande comissão, né? É gastar tempo. Eu sempre digo pra galera aqui, mano, pra você evangelizar uma pessoa leva 5 minutos.
Mas para pregar o evangelho para ela, aí vai levar quase uma vida, né? Então é ter essa disposição de derramar sua vida sobre outra vida, né? E eu vejo que isso é tão complexo que Jesus, ele teve 12 discípulos, né? Então ele estava cercado por pessoas, tinha várias pessoas envolvidas no seu ministério, ele enviou 70, mas discípulos ele tinha 12, né? Então eu acho que começa por aí, a gente precisa repensar alguns parâmetros, né? Principalmente no âmbito mais corporativo, quando o tema é a igreja, né? Então eu acho que é por aí, Guina. Não sei se você concorda comigo, se é isso mesmo, o que você me diz? Então, William, assim, eu penso nessa questão aí perguntei sobre essa questão de discipulado, porque assim, eu creio que não sei, né, até contribuindo aí, você pode acrescentar a respeito disso aí, que lá para a cultura judaica ali daquele momento, o entendimento de discipulado, né, o conceito de discipulado era muito maior do que é hoje, né? Então, quando se falava em discípulo, a pessoa já entendia que ela estava indo pelo mesmo caminho do seu mestre, né? Então, talvez hoje aí a gente tenha uma dificuldade de entender o que é ser realmente um discípulo, né? Acho que aí nós vamos ter que, é justamente por aí, né? Nós vamos ter que trabalhar nessas dinâmicas, né? E mais uma vez a gente tem a escritura a nosso favor, né? Nós temos a exposição bíblica, né? Semanalmente na igreja nós nos reunimos para expor a palavra. Então eu acho que tem solução, é só a gente começar aí pelos, né, por esses textos aí e ensinar a galera, né, Guina? Glória a Deus. Félix, mais alguma coisa aí, mano? Mas perguntaram assim, William, qual foi a maior dificuldade que você teve no campo missionário? Qual experiência louca aonde Deus te deu graça para levar a palavra dentro da cultura onde você estava? Cara, eu acho que a minha maior dificuldade no campo, principalmente ali na nossa região, é que o pessoal é muito aberto, mano. Na verdade é uma dificuldade meio louca, né? Porque o pessoal era tão aberto que era difícil de você discernir. Você tinha que ter muito discernimento em Deus para saber quando a pessoa estava apenas te ouvindo por educação ou se ela estava realmente interessada na mensagem, né? Então, essa era uma dificuldade, assim, latente, né? Então, por ser estrangeiro, né? Às vezes as pessoas querem se relacionar, mas não necessariamente pelo evangelho que você prega, né? Às vezes elas querem outras coisas. E elas são tão receptivas que acaba sendo difícil discernir, né? Tanto que a gente lá, né, tive uma experiência louca, né? O pessoal saía para fazer evangelismo e eu comecei a perceber isso. E eu comecei a fazer um pós-evangelismo. Digamos que a galera saía para evangelizar um bairro, um povoado, um lugar. Voltava todo mundo feliz, falando que tantas pessoas se converteram, isso, aquilo. E eu pegava a lista com os nomes dessas pessoas. E daí, na outra semana, eu passava nesse lugar, né? E eu ia na casa. E aí eu fui na casa de uma senhora. E aí bati na casa dela, ela saiu, oi, tudo bem? Eu falei, olha senhora, eu sou o William, sou, né? Tô aqui fazendo um trabalho, na semana passada veio um grupo aqui, falou de Jesus pra senhora, eles disseram que a senhora aceitou Jesus, se converteu. Quando eu falei se converteu, ela falou, meu Deus, eu não me converti não, menino. Ué, mas a senhora não fez a oração, não entregou a vida. Eu fiz a oração, mas eu não me converti coisa nenhuma, eu só fiz a oração porque tá cheio de gente aqui. Ou seja, a senhora ela não tinha se convertido, ela só tinha recebido bem as pessoas. E as pessoas mal interpretaram aquele fenômeno, né? E aí também fica uma dica para nós, né? Muitas vezes nós confiamos demais na oração. E aqui eu quero gerar uma controvérsia, né? No Novo Testamento não tem um texto que diga que a oração salva. Então nós temos um baita de um problema quando nós confiamos nisso,
né? Confiamos no momento, na empolgação e até mesmo na receptividade das pessoas. Então, numa cultura fechada, é difícil entrar. Mas quando você entra e alguém te ouve, você tem certeza que ele está te ouvindo porque realmente ele está interessado no evangelho. Agora, numa cultura tão aberta como é a cultura, tão relacional como é a cultura na Costa Rica, principalmente no lugar onde nós estávamos, né, bem no interior, né, aquela coisa de todo mundo se visitar, todo mundo está na casa de todo mundo se conhece. Então fica um pouco mais delicado, né? Mas é mais ou menos por aí, né? Então, dentro disso, eu acho que seriam mais ou menos essas as dificuldades que eu experimentei. E aí as coisas para mim, as oportunidades mais loucas, assim, onde Deus deu graça para a gente pregar o evangelho, foi por meio dos trabalhos com crianças, né? Nós pregamos o evangelho para muitas famílias, muitas crianças, né? Nós entramos em muitas casas por meio desse trabalho de evangelização com as crianças, né? Então aí nós vimos aonde Deus nos deu uma graça, porque nós começamos a trabalhar com crianças, conhecer os pais, nos relacionar com essas pessoas, e então tivemos uma abertura diferente, não a abertura da receptividade, mas a abertura do relacionamento. E aí, a partir de um relacionamento onde você pode conhecer as pessoas, aí nós vimos o evangelho realmente ser exposto, né? E pessoas realmente sendo tocadas por essa mensagem. Então foi mais ou menos essas duas coisas, assim, as que eu julgo nesse momento interessantes, né? Para compartilhar com vocês aí. Beleza, Félix? Mais alguma coisa aí? Tem a última. Beleza. O que move a igreja no que diz respeito ao foco? Aonde devemos atuar especificamente? Direção direta de Deus, necessidade vista por cada um, ou igreja, etc. Muito bem, né? Eu acho que eu vou ler para vocês aqui a minha definição de missões. Porque aí eu acredito que vai responder essa pergunta aí, né? Porque você está falando de direção específica, está falando de necessidade, está falando de algo mais amplo. Então vamos pensar assim, ó, as missões, elas são as iniciativas da igreja para corresponder à missão de Deus, tendo como ponto de partida a grande comissão e o serviço à sociedade. Ao mesmo tempo em que se cultiva uma expectativa em relação à direção específica de Deus sobre diferentes áreas nas quais devemos, como filho de Deus, atuar. E tudo isso que é feito ou realizado é feito para a glória de Deus e para a alegria dos povos. Ok? Então, cara, preciso me envolver na missão, não sei como, por onde vou começar. Então, cara, o teu ponto de partida é a grande comissão e o serviço à sociedade. Né? Eu preciso me esforçar para entrar nessa realidade da grande comissão e começar a servir as pessoas que estão próximas a mim. Mas nunca deixar de ter essa expectativa em relação a uma direção específica de Deus. Por exemplo, você tem aquele missionário que deseja, né? Você tem o Félix, vamos falar do Félix aqui, um amigo meu, né? O André Félix. Ele tá louco para ir para a Escócia. Mas se ele não fizer nada aqui, entendeu? Se ele não se envolver com a grande comissão aqui, se ele não servir sua sociedade aqui, do que adianta toda essa direção específica para ir para determinado país? Você entendeu? Então eu vejo que as coisas elas são gradativas, processuais. Eu começo aqui agora me envolvendo, né, de alguma forma me envolvendo no que está aqui ao alcance das minhas mãos, mas eu nunca vou deixar de cultivar essa expectativa em relação ao específico, né, em relação àquilo que Deus tem preparado para mim. Mas o ponto de partida de qualquer cristão para se envolver na missão de Deus sempre é a grande comissão e o serviço que ele tem que desempenhar na sociedade. Né? E aí você vai ter que cultivar, né, uma visão. Né? Por exemplo, Deus me deu a graça de aprender um outro idioma. Né? Eu gosto muito do espanhol. Né? Morei na Costa Rica, aprendi a falar. Né? E aí o que acontece? Eu voltei pro Brasil e tô me deparando com um monte de venezuelano, um monte de cara.
Então eu já estou pensando como é que nós vamos primeiro servir esses caras e depois, né, levá-los a Cristo Jesus, né? Então eu tenho uma ferramenta que é eu posso me comunicar diretamente na língua materna deles, né? Posso falar diretamente ao seu coração, digamos assim, né, usando a língua materna, né? Então eu estou pensando agora, como é que nós vamos começar alguma coisa com esses caras, entende? Então a gente parte da grande comissão, né, e do serviço, né? Eu estou me preparando aí para encontrar eles nos sinaleiros, né, nos lugares onde eu já tenho tido alguns contatos, já tenho conversado, né, com algumas pessoas, mas ainda eu preciso, né, agora que já há um contatinho, saber de uma forma um pouco mais específica o como, né? Só que se eu ficar em casa, se eu não sair, se eu não me envolver, se eu não colocar o pé na rua, aí vai ser difícil fazer uma coisa e outra, né? Jesus, ele se compadeceu das pessoas como ovelhas que não tinham pastor, por quê? Porque ele estava percorrendo esses lugares, ele estava vendo as pessoas, ele estava em primeira mão vendo a necessidade delas. Então para ele foi impossível não se envolver com elas, foi impossível não se dedicar, né, a trabalhar com elas. Então essa seria mais ou menos o caminho aí. Beleza, André? Fechou? Fechou, William. Fechou, galera? Então, beleza. Eu vou, irmãos, colocar para vocês o material de apoio lá no grupo, tá? Amanhã, já de manhã, eu já quero fazer isso, já colocar todo o material de apoio, já colocar alguns livros, vou colocar alguns links também de palestras, de mensagens, para que você possa ir no decorrer da semana, né, colocar essas palestras, essas mensagens aí no seu celular, né, na hora que você for fazer a sua caminhadinha, né, escutar no seu devocional, lavando aquela louça, fazendo almoço, não sei como, né, você vai decidir, mas para que esse tema continue aí na sua mente, trabalhando, e que nós possamos ser levados aí a esse entendimento. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui, né, que esteve firme e forte aí conosco. Que Deus te abençoe e uma ótima noite aí, tá? Deus te dê graça em nome de Jesus. Amém.